Meus caros irmãos em Jesus e Maria, uma das grandes dificuldades na vida cristã é o fato de nós entendermos ou não o que seja em nossa vida fazer a vontade de Deus. Nós fomos educados em família, na cultura social em que vivemos e até na catequese recebida, dependendo dos modelos de catequese que nós recebemos, que a vontade de Deus é sempre o pior. Que quando uma pessoa está enferma e nós dizemos, Senhor, faça a sua vontade, então aquela pessoa vai morrer. Quando estamos enfrentando um problema e falamos, Senhor, que seja feita a tua vontade, então aquele problema irá nos absolver, aquele negócio não será fechado, aquela doença vai evoluir para a morte, aquele relacionamento vai acabar, porque nos educaram que a vontade de Deus é sempre sofrimento. A vontade de Deus é sempre algo que vai nos esmagar. Nós recebemos essa cultura. Então nós temos medo até dessa expressão, seja feita a vossa vontade. Porque isso também comporta a ideia que nós temos de Deus, fazemos de Deus. Existem pessoas que, quando se pede que aceite aquela ocasião, aquele acontecimento como sendo vontade de Deus, é como se fosse um vulcão em erupção, porque a pessoa fica indignada. E é até muito delicado nós chegarmos para uma pessoa e dizermos o que está acontecendo é vontade de Deus, porque, por exemplo, em se tratando de uma tragédia, de uma morte terrível, de um infortúnio financeiro, econômico, profissional, o fim de um casamento, não é? O desacerto de uma ordem familiar, e nós dizermos que aquilo é vontade de Deus. De maneira que nós precisamos de uma longa caminhada de intimidade com Deus para sabermos diferenciar o que seja e o que não seja vontade de Deus. É preciso que nós tenhamos uma vida de muita sintonia com Deus, para nós distinguirmos o que seja a sua vontade para nós, o caminho a seguir, a decisão a ser tomada, o acolhimento de uma causa, de uma situação. Porque existem mais obscuridades do que luzes quando se trata de interpretar a vontade de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos interpretar essa vontade sozinhos. Precisamos da mediação de uma pessoa experiente nos caminhos de Deus para vermos se uma situação vem de Deus, procede de Deus, ou se é algo puramente humano, fruto da maldade humana, fruto de nossas inconsequências, porque é muito sério e muito delicado o discernimento sobre a vontade de Deus em qualquer aspecto. Julgamos ser vontade de Deus o que é vontade nossa ou dos outros. Julgamos ser vontade de Deus o que é capricho nosso ou dos outros em nossas vidas. Nós julgamos ser vontade de Deus uma coisa que poderia ser remediada, como por exemplo uma doença, que não buscamos tratamento, que não buscamos o auxílio da ciência, a capacitação dos médicos. E nós vamos morrendo com aquela doença, porque nós achamos que assim seja. Julgamos ser vontade de Deus alguém que está num vício, prejudicando a ordem, a paz, a urbanidade. Julgamos ser vontade de Deus a perseguição de uma pessoa que tem autoridade sobre nós. Muitos santos entraram nessa, né? Perseguidos por bispos, cardeais, maltratados por religiosos e religiosas da congregação. Muitos morreram fora da congregação que fundaram e acharam que era vontade de Deus, quando nós hoje sabemos, muito embora estejam canonizados, que aquilo foi um plano, uma sabotagem terrível, e que hoje, se isso fosse feito, nós temos leis que preservam a dignidade e a defesa do ser humano. Ninguém pense prejudicar alguém em nome de Deus e ficar isento da responsabilidade social das leis que pesam e defendem a dignidade da pessoa humana.
Ninguém acha que vai se usar de um cargo para oprimir alguém na ordem social, na ordem religiosa, e hoje em dia ficar por isso mesmo. Não. Existem hoje instituições de defesa do direito e da dignidade da pessoa humana que irão tomar atitudes com relação a esses procedimentos. Então não se trata mais, mas era vontade de Deus que eu passasse por isso. Não, não, foi um plano contra você, foi algo arquitetado contra você, foi algo que foi programado para destruir você. Não é vontade de Deus, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é providência. Agora, é claro que existem coisas que, pela nossa vida de intimidade com Deus, nos é dito interiormente que é vontade de Deus e que vai passar, e que vai ser bom, e que vai ser transformado, e que dali virão bênçãos, que aquilo é necessário acontecer para que bênçãos sejam dispensadas em nossas vidas. Aí é diferente. Nós entendemos que determinada situação vem de Deus pelos frutos que ela produz, pelos caminhos que ela abre, pelas portas fechadas que são abertas por aquela provação, por causa que o espírito nosso está voltado para perceber a ação da graça. Então aquilo que poderia ser algo destrutivo, aquilo que poderia ser algo invasivo, nós entendemos como uma visita da graça de Deus que é muito maior do que o fato que está nos acontecendo, vai para além do fato que estamos passando, sofrendo. De maneira que a vontade de Deus não é fácil. A vontade de Deus não é uma coisa que se faz assim sorrindo, não. Custa. Não é? Produz lágrimas, sofrimento, tristeza, desencanto, desânimo, para depois entendermos que foi, na verdade, uma passagem para que a graça de Deus se manifestasse. O inimigo da nossa salvação, o mal, Lúcifer, como nós entendamos que seja ele é contrário à nossa realização, ele é contrário ao nosso bem-estar, ele é contrário por quê? Porque nós herdaremos na glória, o que seja o céu, o lugar que lhe pertencia desde o princípio. Ele sabe que nós vamos estar nas Pleiades celestes, né? Nós vamos estar nas alvoradas celestes, nós vamos estar nos lugares celestes, onde ele esteve com a hierarquia dos seus anjos. Então, por causa disso, o inimigo não quer que nós sejamos salvos, não quer que nós sejamos bem-aventurados, não quer que sejamos dignos da glória dos céus, porque nós vamos usufruir o que ele usufruiu e agora não pode mais voltar para Deus. Não há reconciliação possível entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, seja lá o que seja isso, né? Porque nós temos muitas figuras do que é o céu, muitas figuras do que é o inferno, sem ouvir a igreja, sem entender o que o magistério da igreja explica. E aí nós imaginamos o céu como um anjinho nu, peladinho, com asa, trocando harpa, comendo maçã. Então, são coisas assim absurdas, né? A abstração completa do que a igreja nos ensina. Também imaginamos o inferno como um lugar de fogo, tridente, o Satanás sentado em um trono com rabo, chifre, uma capa vermelha. É tão ridículo isso, e se propaga isso em estampas, e se propaga isso em congressos, em tantas reuniões espirituais, e não entendemos que o demônio, na verdade, é um ser invisível, sem cor, sem forma, sem tamanho, se materializa, é verdade, mas não tem essa definição que nós sempre crescemos pensando e que virou até fantasia de carnaval, de brincadeira, do teatro. Mas nós precisamos ouvir a igreja, precisamos entender a catequese da igreja para o nosso próprio bem e para passarmos de modo realmente eficaz a palavra de Deus no formato de catequese, de evangelização e de missão. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos dar assim uma olhada muito profunda para as realidades que nos cercam e procurarmos ver o que seja vontade de Deus, procurarmos orientação de sacerdotes ou não sacerdotes, de pessoas, de leigos, de fiéis, que tenham assim uma intimidade com Deus, que tenham assim um dom do discernimento para entender o que seja certas coisas e tomarmos providência para evitarmos cairmos nessa ideia de que tudo que nos acontece é a vontade de Deus.
Isto causa muita confusão mental, isto causa muita confusão espiritual e até distúrbio psicológico. Imaginar de repente que uma pessoa que está na Covid-19 na UTI e os médicos já avisaram a família que não tem mais jeito, que é vontade de Deus, isso é uma coisa muito séria. Precisa de um discernimento, de uma disciplina de discernimento muito grande. Não se pode dizer isso para uma família enlutada, não se pode falar isso para uma mãe que acabou de perder um filho jovem num acidente, não se pode falar isso para uma esposa que o marido acabou de trocá-la por uma menina de 16 anos, não é? Não se pode falar isso para um ex-religioso, uma ex-religiosa, em cujo seio da congregação houve um plano para expulsá-lo, para expulsá-la covardemente, e nós chegarmos para esse ex-religioso, essa ex-religiosa, essa ex-monja, esse ex-monge dizer que foi vontade de Deus, quando nós sabemos que foi um trabalho interno de covardia daqueles e daquelas que queriam que ele ou ela saíssem para usufruírem daqueles seus planos de vida comunitária. Então é muito grave chegar para uma pessoa e dizer para uma mãe que perdeu um filhinho no ventre ainda, que Deus quis assim, que isso tem a ver com o futuro que essa pessoa teria. É preciso muita delicadeza no trato, é preciso muita disciplina e discernimento para distinguir o que seja a vontade de Deus. Na nossa própria vida consagrada, há momentos em que nós procuramos questionar o que seja esse chamado em determinadas situações de nossas vidas, como esse chamado acontece e se manifesta em algumas coisas que nos acontecem. Então, a vontade de Deus é, e não precisava ser, mas é um drama na vida do cristão. Entendê-la, chegar ao seu discernimento e depois do discernimento aceitar. Porque por fim tem essa questão da aceitar. Aceitar a vontade de Deus em algo que nos contraria, nos faz sofrer, nos faz chorar, nos esmaga. Eu conheço pessoas que, por causa dessa explicação de que o que ela estava passando é vontade de Deus, romperam com a ideia de Deus, romperam com a Igreja Católica. Porque alguém, assim, prudentemente, lhes disse que o que estava passando era vontade de Deus e a pessoa não teve estrutura para entender como que Deus permite uma coisa tão grave, como que Deus, sendo amor, caridade infinita, permite uma realidade tão cruel. Hoje a minha reflexão com os irmãos e irmãs que me escutam é isso. Nós temos que ter um cuidado muito grande com esse discernimento da vontade de Deus. Nós temos que ter muita prudência conosco e com os outros, ao chegar e dizer, olha, o que aconteceu com você é a vontade de Deus. De que ponto nós partimos? Quais as bases do nosso raciocínio? Onde foi que tiramos os pontos dessa reflexão? Então é algo muito sério. A igreja nos ensina a descobrir a vontade de Deus. Os escritos dos santos, documentos da igreja, a orientação dos bispos, de um sacerdote. É muito importante nós termos um diretor espiritual. Muito embora os nossos padres estejam, digamos assim, assoberbados de tantas funções, responsáveis por tantas capelas, mas assim, é muito importante encontrar um sacerdote que nos dirija, que nos acompanhe, que nos escute, né? É muito importante encontrar uma religiosa, um religioso, um leigo, alguém que nos faça o papel de diretor espiritual. Diretor espiritual é alguém que nos ajuda a refletir, não é alguém que nos domina, não é alguém que dá as ordens para nós seguirmos. É alguém que compartilha a fé e a experiência da palavra de Deus, a experiência do nosso batismo. Porque sozinhos, muitas vezes, nos perdemos em tantas reflexões do que seja ser a vontade de Deus em nossa vida, num acontecimento, em algo assim difícil. Deus nos abençoe e nos ajude a descobrir a sua vontade e cumpri-la com esmero, esperando assim que a sua vontade seja a repercussão de uma graça muito maior do que aquilo que perdemos, do que aquilo que sofremos ou passamos. Eu quero pedir a vocês desculpas por alguns ruídos. O meu eremitério é no centro de uma comunidade carente, então há sempre um vozerio, há sempre barulho de animais, carro passando, gente passando. Eu quis que o eremitério
fosse aqui. Então eu queria pedir desculpas a vocês por latido de cachorros, barulho de pessoas, de carros, de motos, porque isso faz parte, né, dos desafios urbanos, da educação social, do comedimento social das pessoas. E, infelizmente, isso falta nas comunidades carentes, e não só nas comunidades carentes, mas na sociedade como um todo. Então, qualquer barulho, eu quero dizer que é por conta que o eremitério é no centro de uma comunidade carente, que nós não queremos mais chamar de favela, porque isso tira dignidade, isso constrange, isso marca socialmente negativamente quem nela mora, mas uma comunidade carente de recursos sociais, não é? Então tem muito barulho ao redor. É por conta disso que às vezes não é possível se tirar esses barulhos, mas eu escolhi que o eremitério fosse aqui para partilhar a vida dessas pessoas. Que Deus abençoe e derrame sobre vocês as graças que vocês mais estão esperando do seu amor e da sua misericórdia. Um grande abraço do irmão Emanuel Maria, comunidade Cristo Dominus, da paróquia Santa Luzia no Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes, em Jacarecanga.